3 de dezembro, tema 47, São Francisco Xavier, memória. Pontos a meditar. 1. O zelo apostólico de São Francisco Xavier. 2. Conquistar novos apóstolos para Cristo. 3. A eficácia apostólica da nossa vida. São Francisco nasceu no Castelo de Xavier no dia 7 de agosto de 1506. Estudou em Paris, onde conheceu Santo Inácio de Loyola. Foi um dos membros fundadores da Companhia de Jesus. Ordenado sacerdote em Roma, em 1537, dedicou-se principalmente a levar a cabo obras de caridade. Em 1541, partiu para o Oriente e, durante 10 anos, evangelizou incansavelmente a Índia e o Japão, convertendo muitas almas. Morreu em 1552, na ilha de Shangchuan, na China. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Estas palavras de Jesus calaram fundo na alma de São Francisco Xavier e levaram-no a uma mudança de vida radical. De que serviriam todos os tesouros desta vida se deixássemos passar o essencial? Para que quereríamos êxitos e aplausos, triunfos e prêmios, se no fim não encontrássemos a Deus? Tudo teria sido engodo, uma perda de tempo, o fracasso mais completo. São Francisco Xavier compreendeu o valor da sua alma e das almas dos outros, e Cristo passou a ser o verdadeiro centro da sua vida. Desde então, o zelo pelas almas foi nele uma apaixonada impaciência. Sentiu na sua alma o premente apelo da salvação do mundo inteiro e firmou-se na disposição de dar a vida para conquistar almas para Cristo. A impaciência santa que consumiu seu coração fez com que escrevesse, quando já encontrava no longínquo Oriente, estas palavras que revelam bem o que foi a sua vida. E os cristãos nativos, privados de sacerdotes, a única coisa que sabem é que são cristãos. Não há ninguém que lhes celebre a missa, ninguém que lhes ensine o credo, o Pai Nosso. Por isso, desde que aqui cheguei, não me dei a um momento de repouso. Dediquei-me a percorrer as aldeias, a batizar as crianças que ainda não tinham recebido esse sacramento. Deste modo, purifiquei um número ingente de crianças que, como se costuma dizer, não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. As crianças não me deixavam recitar o ofício divino, nem comer, nem descansar, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. O santo contemplava, como nós atualmente, um imenso panorama de tantas pessoas que não têm quem lhes fale de Deus. Continuam a ser realidade nos nossos dias as palavras do Senhor. A messe é muita, mas os operários poucos. Isto é o que fazia São Francisco Xavier escrever, com o coração cheio de um zelo santo. Nestas paragens, são muitíssimos os que não se tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os faça tais. Muitas vezes, sinto uma vontade louca de percorrer as universidades da Europa, principalmente a de Paris, e pôr-me a gritar por toda parte, como quem perdeu o juízo, para sacudir os que têm mais ciência do que caridade e gritar-lhes: ai, como são tantas as almas que, pela vossa apatia, ficam excluídas do céu e se precipitam no inferno.
Oxalá pusessem neste assunto o mesmo interesse que põem nos seus estudos. Com isso, poderiam prestar contas a Deus da sua ciência e dos talentos que lhes foram confiados. Na verdade, talvez muitos deles, impressionados por estas considerações e pela meditação das realidades divinas, se dispusessem a ouvir o que Deus lhe diz e, abandonando as cobiças e interesses humanos, se dedicassem por inteiro à vontade e ao querer de Deus. De certo, diriam de coração: Senhor, aqui me tens. Que queres que eu faça? Envia-me aonde queiras, nem que seja a Índia. Esse mesmo zelo deve arder no nosso coração. Mas geralmente o Senhor quer que o manifestemos no lugar em que nos encontramos, na família, no meio do trabalho, com os nossos amigos e colegas. Missionário. Sonhas em ser missionário. Tens vibrações como as de Xavier. Queres conquistar para Cristo um império, o Japão, a China, a Índia, a Rússia, os povos frios do norte da Europa, ou a América, ou a África, ou a Austrália. Fomenta esses incêndios em teu coração, essa fome de almas. Mas não esqueças que és mais missionário obedecendo, geograficamente longe desses campos de apostolado, trabalhas aqui e ali. Não sentes, como Xavier, o braço cansado depois de administrares a tantos o batismo? Quantas pessoas com coração e alma pagã não encontramos nas nossas ruas e praças, na universidade, na vida comercial, na política? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos os cristãos devemos sentir-nos urgidos a cumprir essas palavras em qualquer lugar em que nos encontremos, com valentia, com audácia, como nos recorda o Papa João Paulo II. Nós, os cristãos, estamos chamados à valentia apostólica, baseada na confiança no Espírito. Olhamos ao nosso redor e percebemos que são incontáveis os que ainda não conhecem a Cristo. Até muitos dos que foram batizados vivem como se Cristo não os tivesse redimido, como se Ele não estivesse realmente presente no meio de nós. Quantos não se encontram hoje como ovelhas sem pastor, sem uma direção precisa nas suas vidas, desorientados, perdendo o melhor do seu tempo porque não sabem para onde ir? Enchemo-nos de compaixão, como fazia o Senhor, por essas pessoas que, embora humanamente pareçam triunfar, na realidade estão a caminho do fracasso, porque não se sentem nem se comportam como filhos de Deus que se dirigem para a casa do Pai. Que pena se alguém deixasse de encontrar o Mestre pela nossa omissão, pela falta desse espírito apostólico. De mil formas diferentes, com umas palavras ou outras, sempre com uma conduta exemplar, devemos fazer-nos eco daquelas palavras que o Papa João Paulo II pronunciou no lugar do nascimento de São Francisco em Xavier. Cristo precisa de vós e vos chama para ajudar milhões de irmãos vossos a ser plenamente homens e salvar-se. Vivei com esses nobres ideais na vossa alma e não cedais à tentação das ideologias do hedonismo, do ódio e da violência que degradam o homem. Abri o vosso coração a Cristo, a sua lei de amor, sem condicionar a vossa disponibilidade, sem medo às respostas definitivas, porque o amor e a amizade não têm ocaso. E se alguma vez não sabemos o que dizer aos nossos amigos e parentes para que se sintam comprometidos nesta tarefa divina e mais alegre de todas, pensemos de que modo São Francisco Xavier foi conquistando para a grande missão que o Senhor lhe preparava enquanto realizava os seus estudos. Que razões daria o pobre Inácio
ao sábio Xavier. Poucas e pobres para realizar a mudança profunda na alma do amigo. Devemos ser audazes e confiar sempre na graça, na ajuda da Virgem e dos santos anjos da guarda. Peçamos ao Senhor que acenda em nós o amor que abrasava o São Francisco Xavier pela salvação das almas. Peçamos a Santa Maria que sejam muitos os que arrastamos conosco para que se convertam por sua vez em novos apóstolos. Três, São Francisco Xavier, como fizeram todas as almas santas, sempre pedia aos destinatários das suas cartas a ajuda das suas orações, pois o apostolado deve alicerçar-se no sacrifício pessoal, na oração própria e alheia, em todos os momentos, e sobretudo se alguma vez as circunstâncias nos impedem de levar a cabo um apostolado mais direto, devemos ter muito presente a eficácia da nossa dor, do trabalho bem feito, da oração. Santa Teresa de Lisieux, intercessora das missões juntamente com São Francisco Xavier, apesar de nunca ter saído do seu convento, sentia intensamente o zelo pela salvação das almas, mesmo das mais longínquas. Experimentava no seu coração as palavras de Cristo na cruz: "Tenho sede", e abrasava o seu coração em desejos de chegar aos lugares mais afastados. Quereria, escreve, percorrer a terra, pregando o vosso nome e plantando na terra infiel a vossa gloriosa cruz. Mas não me bastaria uma só missão, pois desejaria poder anunciar simultaneamente o vosso Evangelho em todos os lugares do mundo, até nas ilhas mais longínquas. Quereria ser missionária, não apenas durante uns anos, mas tê-lo sido desde a criação do mundo e continuar a sê-lo até a consumação dos séculos. E certa vez em que, estando já muito doente, dava um breve passeio e uma irmã recomendou que se detivesse e descansasse, a santa respondeu-lhe: "Sabe o que me dá forças? Pois bem, ando para um missionário. Penso que, lá muito longe, pode haver um quase esgotado nas suas excursões apostólicas, e para diminuir-lhe a fadiga, ofereço a Deus a minha." E a sua oração e o seu sacrifício chegaram até esses lugares. O zelo pelas almas deve manifestar-se em todas as ocasiões. Não pode servir de desculpa a doença, a velhice ou o aparente isolamento. Por meio da comunhão dos santos, podemos chegar muito longe, tão longe quanto grande for o nosso amor a Cristo. Então, a vida inteira, até o último suspiro aqui na terra, terá servido para levar almas ao céu, como aconteceu com São Francisco Xavier, que morreu diante das costas da China, desejando poder levar a essas terras a boa nova de Cristo. Não se perde nenhuma oração, nenhuma dor oferecida com amor. Todas, de um modo misterioso mas real, produzem o seu fruto. Esse fruto que um dia, pela misericórdia de Deus, veremos no céu e nos encherá de uma alegria impossível de conter. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.